Pessoal, Pai Senhor, uma manhã abençoada para vocês nessa manhã de terça-feira, hoje, dia 28 de outubro de 2025, e essa palavra sirva de fortalecimento, de renovo, de direcionamento, de resposta ao coração de cada um dos irmãos. Peço que vocês curtam aqui o vídeo, se inscrevam por aqui no canal, clube de membros do canal, clicando no botãozinho assinar, os irmãos vão ter acesso a todo o conteúdo de vídeos e lives exclusivos do canal. E através das informações que aparecem nessa caixinha, os irmãos estarão abençoando aqui esse ministério. Vamos para a nossa conversa? Para a nossa mensagem nessa manhã de terça-feira. Eu tentei fazer uma live, pessoal, não consegui. Aí eu resolvi gravar aqui o vídeo. Nossa meditação nessa manhã, 2 Samuel capítulo 6, versículo 16, diz assim: E sucedeu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela e vendo o rei, e que ele ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou assim no seu coração. Irmãos, essa é uma cena bem tensa, né? Da palavra de Deus. Mostra ali Mical, filha do rei Saul, desprezando Davi. Davi traz de volta a arca, depois de muito tempo que a arca tinha ficado fora de Jerusalém, fora de Israel, tinha sido levada pelos filisteus, numa batalha que tinha acontecido algumas décadas atrás. E aí Davi entra com a arca todo feliz, todo serelepe em Jerusalém, e Mical se escandaliza. A palavra fala que ela desprezou ele no coração. E não é porque ele estava dançando, né? Hoje as pessoas pensam assim, não, porque Mical, eu já ouvi até mensagem assim, Mical desprezou Davi porque ele estava dançando. Não é porque ele estava dançando. Ele estava dançando ali, é a ponta do iceberg, né? Ela observava ele de longe na janela, mas tinha todo um histórico. Até chegar a essa situação, a gente precisa entender o que Mical passou, e como ela chegou até esse momento, né? Assim, a Bíblia fala em 1 Samuel 18, versículo 20, que ela amava Davi. Amava. Foi um dos primeiros, se não me engano, esse é o primeiro registro na Bíblia de que uma mulher ama um homem, né? Ela o ama. E ela amava Davi, de fato. E vale lembrar aqui, irmãos, que ela arriscou a vida dela para poder salvar Davi, quando Saul, o pai dela, o rei Saul, pai de Mical, tentou matar Davi lá em 1 Samuel 19. Ela se arriscou. Aquela situação que ela colocou uma estátua deitada, né? Fingindo que era Davi. Então, assim, ela realmente demonstrou o seu amor, ela realmente pagou um preço ali, né? Mas depois dessa situação toda, Davi ele foge e Mical ficou. Eu já disse isso aqui uma vez. Eu tenho certeza que se Davi quisesse levar ela iria, né? Ela estava disposta a ir, mas ela ficou. Eu posso dizer que ele deixou ela, né, para trás. Durante esse tempo que ele ficou exilado, não foi pouco tempo, foram muitos anos. Ele se torna rei, e quando ele se torna rei, depois desses, alguns estudiosos vão dizer aí 10 anos, 13, 14 anos, né, depois que ele se torna rei, ele exige Mical, né, de volta. Ele quer que ela seja devolvida, lá em 2 Samuel 3, né, a partir do versículo 1, 2, mais ou menos. E assim, foi uma coisa muito drástica, né, e muito traumática essa decisão dele, porque ela já estava casada, ela já tinha Paltiel, que era um marido dela, né, e ele vai chorando atrás dela e é forçado a se separar dela, uma situação totalmente assim, extrema, né. Então, quando Mical reaparece aqui em 2 Samuel 6, o que se tem ali é um histórico. Não é só, ela estava vendo Davi dançando, ela se escandalizou. Não, tem todo um histórico. Alguém que amou e perdeu, né? Alguém que foi trocada, foi abandonada, rejeitada, que foi colocada, primeiro, antes de tudo, foi colocada como um troféu, né? Porque ela era um troféu, mulher troféu, né? A mulher troféu hoje em dia tem muito isso, né? As pessoas, elas colocam isso como se fosse algo bom, né? E foi trocada, né, dentro daquela situação toda de Davi fugir e tal. Ela viveu depois o trauma de ser arrancada, depois de anos casada, vida reconstruída, foi arrancada do lar dela, foi levada de volta para dentro de um palácio, que certamente aquele palácio carregava um monte de lembranças ruins para ela, de abandono, de um desprezo. Saul certamente era, além de ser um rei ruim, ele com certeza ele era outras coisas ruins. Certamente, aqui uma conjectura, um pai ruim, porque para ter a filha como troféu de uma batalha, um bom pai ele não era, né? Então ela volta para o palácio,
né? Onde ela cresceu, certamente tinha todos os traumas que tinha. E aí ela vê Davi entrando, né? Como um dia o homem que ela arriscou a vida dela por ele, mas nesse momento ela desprezava. Ela não o amava. Pelo contrário, ela o odiava. Porque se em algum momento havia ali amor, nesse momento do texto só havia feridas, né? E onde a ferida não curada, meu irmão, há crítica, há frieza, há afastamento, há tudo, entendeu? Isso é um fato. E lá fora Davi estava no altar, né? Dançando, sacrificando, queimando incenso. E lá dentro Mical estava na janela, observando, analisando, julgando. Esse aí fez tudo que fez comigo, né? Então Davi estava se movendo num espírito de adoração, Mical estava se movendo num espírito de julgamento, de comparação, de crítica, de tristeza até mesmo por tudo que ela viveu, né? Então Davi estava servindo e Mical estava observando. E trazendo isso para nós, né? O passado, irmãos, ele não pode nos travar, ele não pode nos impedir de viver uma bênção com Deus. Eu sei que é difícil falar nessa situação. Alguém pode dizer, poxa, mas qualquer um no lugar de Mical ficaria assim. Certamente. Mas tinha algo mais importante que Davi ali. E é claro que eu poderia entrar, e até vou, mas não da maneira que poderia, sobre a questão do sentimento de perdão, né? Porque não havia perdão no coração de Mical. Se ela tivesse já perdoado Davi, ela não olharia para ele com desprezo, como diz o texto. O fato de ela olhar para ele com desprezo, que diz o texto, né? Desprezou no seu coração, é porque não havia perdão. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Partindo por esse princípio, a gente já vê aqui um princípio espiritual que não havia, que é o princípio do perdão, né? 70 vezes 7, né? Que Jesus só falou algo que já estava escrito ao longo de toda a palavra, sobre a questão de perdoar. Agora, tinha algo mais importante que Davi ali, que nem isso foi suficiente para Mical. Sabe o que era? A Arca da Aliança. A presença de Deus. Deus estava presente naquele lugar. E assim, ela não viu isso. Para ela isso não importou. Para ela isso não importava. Ela estava olhando para a janela, ela só focava em Davi. E às vezes a gente foca muito no que foi feito, no que aconteceu, no que nos fizeram, no que nos falaram. A gente esquece da presença de Deus. A gente não se apega à presença de Deus. A gente não foca na presença de Deus, sabe? E isso gera uma esterilidade espiritual. A pessoa fica vazia, amarga. E eu digo por que isso? Porque a palavra vai dizer em 2 Samuel 6:23, assim, ó, e Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. A esterilidade de Mical, ela não foi só física, ela foi espiritual. Ela não gerou filhos. Eu acho que isso representa o preço que foi pago por um coração que desprezou o que Deus estava fazendo, porque não só a arca estava ali, como ela deveria ter perdoado Davi, como a arca estava sendo trazida de volta depois de décadas. Deus estava fazendo algo grandioso e ela desprezou aquilo. O ventre dela secou, a vida dela secou, viveu uma vida amargurada, uma vida sem frutos, né? Porque ela se permitiu ser tomada de ressentimentos, de mágoa, de coisas que aconteceram no passado. Mágoa por Davi, de Davi, sabe? Então, meu irmão, minha irmã, para de olhar pela janela. O passado já passou. Mical não estava vendo o presente e o futuro na janela, ela estava vendo o passado. Ela estava olhando pela janela e vendo o passado. Parada no passado, focando no passado, talvez lembrando tudo que aconteceu, tudo que Davi fez, né? De ela ter salvado a vida dele, de ele ter abandonado ela, né? De ela ter
se casado com Paltiel, de ele ter arrancado ela de Paltiel, Paltiel chorando, indo atrás dela até Baurim, né? Tudo que aconteceu, talvez ela estivesse se lembrando daquilo. A janela ali, Davi feliz, dançando, era um contraste com a tristeza e a amargura que havia no coração dela. Mas o passado passou. Hoje as pessoas às vezes passam por decepções, por frustrações, por traições e ficam olhando, mas ela tá feliz, ele tá vivendo isso, ela tá vivendo, tá lá dançando, né? Não é a questão do Davi, né? Davi era uma questão da presença de Deus, era outra situação. Não estava curtindo a vida doidado, estava numa outra situação. Não importa. Você deve olhar pela janela e ver a presença de Deus de volta a Jerusalém. A Arca da Aliança, o próprio Deus estava se fazendo presente ali, através da Arca. Sabe? Hoje tem muita gente olhando pela janela. Gente que um dia amou a Deus, mas se feriu pelo caminho. Gente que um dia serviu, mas hoje só observa. Gente que critica o fervor dos outros, que critica o outro porque o outro foi no passado isso, fez isso, aquilo outro, né? Mas a pessoa mesmo já perdeu o fogo do Espírito. Eu tenho um rapaz que eu sigo, que eu vejo os vídeos dele na rede vizinha, do Chico Teco, e ele perguntou, você acredita em Jesus Cristo? Acho que os irmãos já devem ter visto algum vídeo, né? E aí muitas pessoas falam assim, não acredito não. Mas é interessante que muitos dos que não acreditam dizem assim, hoje não. Aí ele pergunta, né, mas onde foi que a sua fé se perdeu? A gente vê quantas pessoas... E a culpa não é da igreja, porque a igreja fez isso. Meu irmão, a culpa é sempre nossa. Tá? Guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Paulo vai dizer, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Então, a responsabilidade é pessoal de guardar a fé. O fulano fez isso comigo, aquilo, a igreja, o pastor. Isso aí vai ter em todo lugar. Você guarda a sua fé. Você vai ter 1000 motivos para sair da igreja, para se afastar da presença. E um único motivo para continuar, que é muito maior do que os 1000 motivos para sair. O motivo para sair tu vai ter aos milhares, mas para continuar, Jesus morreu na cruz por você. Não foi a irmã, não foi o irmão que te magoou, não foi a irmã, não foi o pastor, não foi a pastora, quem quer que seja. Foi Jesus. Ele morreu na cruz por você. É o único motivo. Então, hoje muitas pessoas estão olhando pela janela, sabe? Pro passado, o que aconteceu. Eu não volto de novo. Não quero servir mais, não quero congregar mais, não quero ir mais, não quero. Não vivo uma vida estéril. Mical não gerou. Viveu uma esterilidade por conta de uma amargura que ela alimentou por anos. Não sejamos assim. Que venhamos a viver uma vida frutífera, cheia da presença de Deus, cheia dos frutos, né? O fruto do Espírito e dos frutos do Espírito, né? Que são os frutos gerados em nós, né? As bênçãos geradas em nós, os dons e tudo mais que Deus tem para operar. Deus não nos chamou para viver uma vida presa no passado. Não olhe pela janela do passado. Olhe pela janela do presente, do futuro. Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, olhando para as que diante de mim estão, a janela do presente, prossigo para o alvo, janela do futuro. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar nessa decisão, tá? Fique na paz, a paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.